Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacau Sotero, professora de língua portuguesa. Aqui nós temos a nossa deusa fazendo a interpretação da aula de hoje aqui na plataforma Gonçalves Dias. Temos para hoje arte com palavras, né? A arte, o estudo da arte é um estudo riquíssimo e dentro da língua portuguesa, especificamente em literatura, também trabalhamos com a arte. Por isso, vamos ver o que significa a expressão artística, o que é em si essa arte literária, quais são os textos literários, vamos diferenciá-los também dos textos não literários e tipos de arte voltado para a literatura. Bom, aqui eu trouxe um pequeno texto, vamos fazer a leitura aí na sua tela? Ao longo dos tempos, os seres humanos foram desenvolvendo diversas modalidades de manifestação artística, com o objetivo de reconstruir os mundos real, imaginário, psicológico e ficcional, resguardar nossa memória e registrar e representar nossa cultura e nossa história. Bom, ao longo do tempo, toda essa construção e reconstrução das nossas ideias, das nossas emoções, a nossa subjetividade expressa de alguma forma, tem sido manifestação artística em alguns casos. Quando você recita um poema, ou melhor, quando você constrói um poema. Eu botei aqui, não sei se você percebeu, uma forma de reconstruir os nossos mundos. Nós vivemos num mundo real, mas quem aqui não dá uma viajada de vez em quando, não sonha? Quem não sonha? Quem não conjectura? Quem não idealiza determinadas situações? Quem não tem dentro do seu eu uma fantasia, né? Então a gente trabalha também com o mundo imaginário. Quando eu falo as fantasias, viver um conto de fadas, encontrar um príncipe encantado, por exemplo, né? Não sei que tipo de vida você leva, não sei em que contexto você se enquadra. Quem nunca também desenvolve certos padrões, psicologicamente falando, né, certa postura. Quem gosta aqui de ficção, quem gosta muito de filmes, quem gosta muito de ler histórias fictícias, enfim. Tudo isso vem resguardando a nossa memória e desses registros nós representamos a nossa cultura e também a nossa história. Bom, dentro desse contexto, nós temos as manifestações artísticas, cujo objetivo é fazer essa reconstrução desses mundos, né? O que é real, o que não é, como é um tratamento ou uma leitura psicológica, o que não é, enfim, tudo isso vai fazendo parte da construção e reconstrução da nossa própria história, tá bom? Quando nós falamos de expressão artística, nós temos, olha só, a música. Quem não gosta de uma boa música? Quem não gosta de música? Quem não gosta de samba? Tem um ditado que diz: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé, talvez porque não saiba fazer os movimentos. Então, gente, o som, né? Independente do gosto musical, que isso aí é outra questão, a música ela tem assim esse poder de trabalhar com tudo isso que nós falamos anteriormente, com o nosso imaginário, com a questão ficcional, com o nosso psicológico. A música tem esse poder de trazer calmaria também. Então, a música é uma expressão artística. Nós temos as artes cênicas. Aqui o professor Dominici trabalha muito, né? Com a arte. E ele com certeza já falou disso. O teatro, a dança, que é uma expressão artística, quando você se movimenta, você também está expressando uma linguagem, a linguagem do corpo, a coreografia que a gente às vezes faz, né? Os rios, né? Que tem feito sucesso. Já viu até o tal do desenrola, bate, soca de ladinho, a gente faz, eu até fiz um. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está vivendo essa expressão artística e esse conceito que eu trouxe no início. A pintura, a disposição das cores dentro de uma tela, aliás, sobre uma tela, né? O artista usa cores quentes, cores frias, textos impressionistas, enfim. Existe uma classificação dentro da arte para esse tipo de trabalho. Escultura.
Quem nunca viu aqui uma escultura e ficou pensando, meu Deus, o que que é isso aqui? Não entende, às vezes a gente não tem, às vezes somos leigos para observar, analisar e compreender determinadas esculturas, mas também temos condições de apreciar boas esculturas, apreciar obras de arte. A arquitetura, né, sem comentários, aqui em São Luís, lá no Centro Histórico, nós temos assim uma arquitetura belíssima. Temos assim uma forma de apreciar a arquitetura colonial, né, os traços dos nossos antepassados, da construção da nossa cidade e, claro, a literatura, que é o objetivo do nosso trabalho, né, em aulas de língua portuguesa e literatura, onde o nosso objeto de estudo é a palavra. Por isso que a nossa aula é arte com palavras. Então, quando a gente trabalha literatura, basicamente a gente trabalha com a palavra, ou melhor, com as palavras. Nós temos ainda cinema. Falei de filme há pouco, falei de ficção, falei de. Tem documentários, há também filmes românticos, né? Comédias românticas, enfim. Temos uma série de. Como é que eu vou dizer? De padrões, né? Uma série de filmes que vão aí se apresentando, fazendo sucesso, campeões de bilheteria, enfim. Fotografia é também uma obra de arte, né? Às vezes os fotógrafos se perdem aí viagens, fotografando a natureza, fotografando os bichinhos, os animais, coisas assim que às vezes a gente nem percebe, estão sendo clicadas aí pelas lentes dos grandes e maravilhosos fotógrafos e também leigos que gostam de fazer esse tipo de trabalho. Quando eu digo leigo, é aquela pessoa que faz a fotografia, mas não é profissional. História em quadrinhos, quem não gosta de HQ, né? Cores, nós temos palavras, nós temos imagens, né? Tem a Turma da Mônica, tem os clássicos do Disney, Tio Patinhas, tem gente que gosta. Tem aquelas revistas, hoje nós temos muito o anime, né? Aquelas revistinhas assim de desenhos mais são japoneses, acho que é isso aí, é anime que chama, né? Temos também as revistas mais antigas, né, de faroeste, os Texas. Essas revistas que estão aí, a gente passa pelas bancas, a gente encontra. Jogos de vídeo, que tem influenciado muito os nossos chuchus, né, atualmente. Perdem muito, levam muito tempo aí dentro desse elemento artístico, né? Os jogos de videogame têm envolvido, tem uma linguagem particular, tem uma linguagem assim específica, tem a arte digital que integra artes gráficas computadorizadas, tem 2D, 3D, programação, enfim, eu acho que se eu for me aprofundar nisso aqui deve ter até 10D já. Bom, então dentro de tudo isso aqui, nós temos as expressões artísticas, né? Então a a arte digital, os memes, gente, eu me divirto muito com os memes. Eu li essa semana, muito engraçado, a pessoa dizia assim, não compre ovos de Páscoa, né? Acabamos de passar pela Páscoa. Não compre ovos de Páscoa, porque eles estavam muito caros. Eu, por exemplo, estou comendo ainda os panetones. Então, assim, é uma forma de os trocadilhos, usando a palavra para causar humor, é uma obra de arte. Quando a gente fala de arte literária, a gente tem aqui uma relação da leitura de textos verbais, a arte e a leitura. Essa combinação considerada como arte construída pelas palavras. Então, eu trouxe aqui a arte literária dentro da literatura, trabalhando com as palavras, trazendo subjetividade, trazendo ideologias, trazendo pensamentos de artistas que querem interagir conosco. Tá certo? Então, quando eu falo de literatura, eu tenho uma das formas de expressão artística. Nós temos grandes compositores, grandes autores, melhor dizendo, dentro da literatura. Quando eu falo de compositores, eu estou me referindo à música, né? Às letras cantadas, que também são expressões artísticas. Tudo isso leva em conta, como eu já disse, subjetividade, senso crítico, às vezes o estado do próprio lírico, enfim, uma série de fatores que nos levam a essa reconstrução da nossa cultura. E toda obra artística pode ser considerada como exemplar da expressão da sua época e da sua cultura. Lembra quando eu falei assim, os clássicos da Disney? Gente, o Disney está aí há muito tempo. Então, quando você fala assim, uma revista do Tio Patinhas, é algo antigo, é algo assim que não é atual.
Talvez as crianças de hoje não se familiarizem, não tenham o hábito de ler esse tipo de HQ. Mas essas obras artísticas, elas são exemplares, cada uma de sua época. Né? A Turma da Mônica, eu já era, eu era guria, né? Já tinha as revistinhas da Turma da Mônica. Hoje, né? E a minha filha também se relacionou com os HQs da Turma da Mônica. Hoje em dia, a gente ainda tem as revistinhas da Turma da Mônica, mas a gente também tem uma outra série de revistinhas que também tem prendido a atenção dos adolescentes, das crianças de hoje. Então, como outras obras de artes, como as outras artes, a literatura não tem o poder de modificar a realidade imediata dos leitores. Então, quando eu falo de subjetividade, a leitura interior, então o artista coloca, expõe a sua obra, mas ele não tem essa capacidade, né, a tal obra, de modificar a leitura imediata de quem está lidando com aquela obra. Mas a arte é capaz de fazer a pessoa reavaliar a própria vida e seus comportamentos. Que bom que a gente tem essa oportunidade, né? Graças a Deus, todos os dias nós temos a oportunidade de rever os nossos conceitos, de parar para pensar nas atitudes que nós estamos tomando e aquelas atitudes que a gente não consegue mudar. A gente sabe que a gente tem que ter uma outra postura e não consegue. Então a gente tem aqui, gente, a arte como contribuinte para essa mudança de comportamento. Por isso que lá no início da aula eu falei de reconstrução, ou seja, algo já está construído e pode ser reconstruído. Eu tenho um pensamento hoje acerca de determinado assunto que eu posso sim refazê-lo amanhã, porque de repente uma ótica diferente, uma leitura que um autor traga para mim, me faça repensar determinados comportamentos, determinados pensamentos que eu tenha dentro de mim. A arte literária, ao mesmo tempo que vai provocar uma reflexão, ela também responde a algumas das nossas inquietações por meio de construções simbólicas. Olha, aí entra a questão da semântica, porque a essência da arte literária está nas palavras. E as palavras são carregadas de significados. E em seus potenciais sonoros, sintáticos e semânticos, essas palavras vão estabelecer interlocução entre os autores e leitores, entre autores e ouvintes. Quem nunca ficou pensando numa música? Ah, essa música aí é forte. Nossa, essa canção aí, ela mexe comigo. Por quê? Porque essa arte tem esse poder de nos fazer e nos levar a reflexões, tá certo? O trabalhar com essas palavras vai fazer com que nós realizemos a nossa obra no sentido denotativo, que é a palavra no sentido original, ou ainda no sentido conotativo, quando eu trago uma significação diferente para aquilo que eu preciso expressar. Então, a conotação é por onde eu vou levar a significação da palavra de acordo com a minha intenção comunicativa. E isso caracteriza essencialmente a linguagem literária. Então, quando nós falamos de linguagem literária, a gente puxa para a conotação, tá bom? A literatura não tem poder, né? Já falei, vou só repetindo aqui, de modificar a realidade, tá certo? Então, por que não tem? Porque a arte literária, ao mesmo tempo que provoca reflexão, responde inquietações, também só para a gente rever. Textos literários. A leitura de textos literários vai nos permitir entrar em contato com histórias. Histórias de vida, uma história real, histórias fictícias, mas que são alguém se identifica com elas, histórias de pessoas, histórias que foram criadas por outras pessoas, ou histórias, sei lá, da história que for, qualquer que seja, essas histórias vão nos dar uma visão ampla, uma visão simbólica da nossa própria história. Eu posso me identificar com a história de fulano, eu posso me identificar com a história de ciclano, certo? E assim podemos compreender, de repente, o nosso passado. Melhorar, de repente, coisas agora para que a gente tenha um futuro diferente. Não é assim? Então,
Enquanto leitores, se eu trabalho com arte literária, se eu leio textos literários, então, enquanto leitores, nós estamos interagindo com outros, com outras pessoas, através dessa leitura. Sejam eles personagens, sejam os narradores, sejam os próprios autores, sejam com a nossa própria consciência, tomando notas, refletindo, criticando e emocionando-nos. Ou emocionando outras pessoas. Então, a arte literária tem essa vibe de trazer questões internas nossas, confronto, aquela história de choque de realidade. Às vezes uma leitura reflexiva nos faz voltar atrás numa decisão. Uma leitura reflexiva pode nos fazer tomar uma decisão. Uma leitura reflexiva pode fazer com que a gente saia de determinados espaços. Enfim, a arte literária tem esse poder, né, de provocar em nós reflexões. Bom, essas diferentes experiências que eu acabei de falar, de leitura, vão contribuir para que possamos refletir sobre as nossas, no geral, né, identidades. Qual é a sua identidade? Reconstruir a sua identidade para o futuro. Eu leio, eu reflito, eu analiso, eu posso mudar de postura ou não. Aí vai depender de como eu lido com a minha identidade. Como eu encaro os meus problemas, como eu confronto a minha realidade. Bom, tipos de arte. Já vimos, né, algumas. Das categorias de tipos de arte, nós vimos, a gente viu cinema, a gente viu, não lembra? No início, a gente viu dança. Agora nós vamos categorizar. Por exemplo, visuais. Quais são as artes que estão classificadas como artes visuais? O desenho, a pintura, o cinema, a arquitetura, cerâmica, escultura, fotografia. Essa semana eu recebi um presente de um amigo, uma obra de arte original do autor, do Romero Brito. Não é uma cópia, mas é uma original. Então, se enquadra aqui na arte visual. Literária. Aí eu posso ter o drama, eu posso ter a poesia, eu posso ter a prosa, eu posso ter a música, que entra, né? Quando eu digo música, que também entra nas performáticas, aí a música no sentido de fazer performance, de fazer coreografia. Quando eu falo música, que eu nem coloquei aqui no sentido de literário, estou me referindo à questão da letra, né? Do conteúdo verbal, tá certo? Performática, aí eu tenho dança, né? Performáticas, e também o teatro, que faz essa performance, tá certo? Que o teatro também se enquadra aqui na arte literária. Então, a arte serve como meio de transmissão de todo tipo de informação, tá certo? E pode ser considerado o resultado da relação entre o ser humano e o seu meio. Então, assim, tem show, cantor X. Cantor X tem determinada postura em relação à economia, exemplo, política. Aí o artista vai usar a sua obra de arte para transmitir uma informação, para transmitir um ponto de vista, para provocar naquela plateia essas reflexões que nós acabamos de falar. Então, a música, por isso que às vezes existem protestos em shows, palavras de ordem, por quê? Porque as pessoas estão tentando expressar o seu ponto de vista para levar o outro a determinadas reflexões. E é arriscado definir o termo arte em palavras, tá? A gente trouxe aqui uma explanação no geral, sem definições amarradas. Por quê? Porque a arte com palavras não se restringe às atividades que nós já mencionamos, tá? Tudo que é produzido por meio por um meio perceptível é arte. Então, quando eu digo arte com palavras, eu estou pegando um gancho para a disciplina literatura, mas eu não posso amarrar aí, não posso, como é que eu vou dizer, sintetizar nisso, eu não posso resumir nisso, certo? É isso que a gente está dizendo aqui. Então, na aula de hoje, nós vimos que conceituar arte não é algo fácil, mas podemos ter entendimento de arte através das expressões artísticas e, claro, dentro da nossa aula, nós nos envolvemos especificamente com a literatura, tá certo? Então, por exemplo, para fechar, Luiz Gonzaga levou a sua arte,
que foi na música, através dos seus poemas cantados, um problema pontual do Nordeste para o mundo inteiro, quando ele disse assim: quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Ou seja, a fogueira quente, a brasa, né, a fornalha, tal qual a seca provocava no Nordeste, né? Muito sol, nada de chuva. E aí ele traz uma reflexão a partir das palavras. E é só um dos pontos para que a gente possa refletir. Compliquei?